Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Mano Rocha para mais um vídeo bom, galera. Neste vídeo aqui, mais uma videoaula do projeto Vem Que Vem Enem. E eu quero trazer agora, quero começar na verdade, a aula de modelos atômicos. É uma aula importante, né? É a primeira coisa de química, o primeiro cheiro de química que a gente vai sentir. E eu quero introduzir já com o pé direito isso, meu. Então vamos lá, que esse é um assunto muito interessante, é muito da hora. Eu vou dividir esse vídeo em algumas partes para não ficar tão longo. Falando em partes, eu prometi a parte 2 do vídeo que eu fiz de história da Idade Média, ainda vai sair. Então, gente, sem mais delongas, os modelos atômicos. O átomo, primeiro a gente tem que entender o que significa a palavra átomo. A palavra, como é que isso surgiu? Os gregos, eles pensaram assim: bom, eu tenho essa caneta aqui. Se eu cortá-la, vamos dizer que eu corte ela, vão ficar duas partes, certo? E aí eu pego uma parte, essa parte aqui, e eu corto a caneta de novo. Vai ficar uma parte menor. Aí eu pego aquela parte menor e corto de novo, vai ficar menor ainda. Só que vai chegar uma hora que eu não vou conseguir cortar mais. Eu vou chegar a uma partícula, a menor partícula possível da matéria. Então, eu não vou conseguir dividi-la, não vou conseguir cortá-la. Átomo, eles deram esse nome para essa partícula, átomo. Átomo vem do grego que significa não divisível. A significa não. Tomo significa divisão, não divisível. É, existiam dois filósofos. Na verdade, essa ideia era muito pensada pelos filósofos, a ideia do que as coisas são feitas. Né? São os primeiros registros de pensamento químico que você tem. É, na Grécia Antiga. Pensamento atômico, na verdade. É, existem dois deles, que são o Leucipo e o Demócrito. Eles pensavam dessa forma da não divisão. Porém, tinham outros que defendiam os quatro elementos da matéria. Os quatro elementos: fogo, água, terra e ar. Como é que era? Se, sei lá, toda a matéria era composta pelos quatro elementos. Se uma madeira estivesse queimando, é, e você visse a chama, tá vendo a chama? A chama é o elemento fogo que está saindo. Você veria, para eles, você estava vendo o elemento sair. Se você ouvisse os estalos da madeira, é porque você estaria ouvindo o elemento água sair. E aí, se você visse a fumaça, você na verdade estaria vendo o elemento ar sair da madeira queimada. Só ficaria as cinzas são a terra, né? O elemento terra. Mas depois, né? Depois de um tempão, a gente conseguiu ver que essa ideia não é muito, assim. É pra lá de estapafúrdia, assim. Nos padrões de hoje em dia mas naquela época, como você tinha recursos limitados, né? Você não tinha tanto o avanço químico que você tem hoje. Você aceitaria aquela ideia, nossa, suave, nossa, melhor ideia, pensador, né? Voou baixo, meu Deus do céu, Jesus. Quero, quero, quero ser amigo desse cara. E aí depois de um tempão, vai surgir, mais ou menos, século XVIII, um, um cientista chamado Lavoisier. Antoine Lavoisier, exatamente. E ele vai ficar muito famoso, né? Vai ficar muito famoso, celebridade, Hollywood, né? Por causa dessas duas coisinhas aqui. Por causa de a lei dele, a lei que ele criou, a lei de conservação das massas. E uma frase que ele falou que é tipo frase de efeito de filme de super-herói, sabe? Na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. E o super-herói derrota o bandido. Então, representação matemática e esquemática da lei é essa aqui, ó. 4 gramas do gás hidrogênio. O hidrogênio na forma de gás é
H2 mais um átomo de mais o oxigênio, né? 32 gramas do oxigênio, mas enfim, 32, 4 gramas do gás hidrogênio mais 32 gramas do gás oxigênio, do oxigênio, né? O gás seria se fosse O2, aí seria água oxigenada. Formam 36 gramas de H2O, de água, né, gente? Vamos falar o português bem claro, bem, né? H2O para os íntimos, água. Você percebe que isso aqui, 4 gramas mais 32 gramas, 36 gramas. 36 gramas é o total inserido na reação. Só que olha só, ele formou aqui, ele conservou esses 36 gramas aqui. Ou seja, ó, a massa total inicial é igual à massa total final da reação. Isso é a lei da conservação das massas do Lavoisier. E aí, para explicar essa lei, como é que a gente faz? Você não sabe, você não entende, você não sabe o que é um átomo, você não tem acesso ao o que os gregos propuseram para a época deles era bom, mas para nossa época atual, nós estamos no século XVIII, é muito limitado ainda. Então aí vai chegar um cara todo marrudão, todo cheio de marra, ele vai falar: eu tenho uma proposta. Esse cara, John Dalton. Esse cara, uma curiosidade sobre ele, é que ele tinha um problema de visão. Um problema de visão que ele fazia com que ele alterasse as cores que ele visse. E esse problema, em homenagem a ele, ficou conhecido como daltonismo. Por causa dele. Então, gente, é só curiosidade, tá? Só pra falar pra vocês. O que o Dalton propôs? Pera aí, deixa eu pegar uma borracha aqui. O que o Dalton propôs? Um elemento, nossa, um modelo que ele comparou a uma bola de bilhar. Na verdade, ele falou, é uma bola de bilhar. Chamou de bola de bilhar o modelo. Por quê? Porque o modelo dele de átomo era isso aqui. Ele propôs um modelo de átomo. Ele voltou naquela coisa que os gregos propuseram e tentou trazer para explicar isso, o que o Lavoisier propôs. Beleza. Quais são as características? Quais são as características, gente? O átomo de Dalton, ele é esférico, ele é maciço e ele é indestrutível. Como bola de bilhar, uma boa bola de bilhar tem que ser, né? Até porque se você tacar na cabeça de alguém, a pessoa vai ficar com traumatismo craniano. Só que a gente tem que lembrar que essa lei foi feita em 1808, logo no início do século XIX. E para essa lei, átomos de um elemento X são determinados por sua massa. Ou seja, átomos que tivessem a mesma massa seriam de um elemento só. Porém, a gente sabe hoje em dia que não é necessariamente assim. Não é necessariamente átomos com mesma massa serão de mesmo elemento. Nós sabemos que até porque existem átomos que têm a mesma massa que não são do mesmo elemento. O que nós sabemos é que o que faz com que um átomo seja do mesmo, os dois átomos sejam de um mesmo elemento é uma coisa chamada número atômico. Eita, nós, senhor. Ele vai fazendo um risquinho aqui. Enfim, né? Vocês entenderam. Por que os átomos, às vezes, eles não são... Eles podem ser de um mesmo elemento... Eles mesmo tendo a mesma massa, não são de um elemento. Porém, eles também podem ser de eles podem ser de um mesmo elemento, mas não têm a mesma massa. Ou seja, contradizendo, colocando em queda essa lei, essa parte da teoria de Dalton. Simples.
você tem três átomos de hidrogênio. Só que você se lembra que você tem três tipos de átomos de hidrogênio, tipo um, tipo 2 e tipo 3. Esse aqui pode ter massa um, esse aqui tem massa 2, esse aqui tem massa 3. Ou seja, são o mesmo elemento. Hidrogênio. Eita. Hidrogênio. Só que são átomos diferentes. Na verdade, átomos diferentes não, gente, desculpa. São sim, na verdade, átomos diferentes. Um átomo igual, ele tem massa, número atômico, tudo igual, tudo igual. E massa diferente. Ok? Gente, espero que vocês tenham gostado. Essa é a primeira parte da minha aula. E assim, é, eu vou postar ainda a aula de história, parte 2. Eu vou postar essas próximas aulas. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha ajudado. Se tiverem alguma dúvida, alguma sugestão, coloquem nos comentários. Um beijão, um abração e fui! O coração e a espada do Ás de Espadas, de coisas de espadas, de cartas de espadas, meu Deus do céu.